Olá, minha amiga, meu amigo. Aqui quem fala é o Leonardo. Hoje nós chegamos ao último estudo do nosso curso básico da doutrina espírita. Voltando ao tema Reforma Íntima, que nós já tratamos na primeira parte do curso, e hoje nós daremos continuidade a esse tema, propondo um método prático que todos nós podemos usar para transformar a nossa reforma íntima em algo mais concreto, né? Mais fácil de ser conseguido, de ser medido, de ser administrado e, claro, de ser alcançado, passo a passo, né? Um passo de cada vez. Na primeira parte do nosso curso, nós tratamos de vários temas básicos da doutrina espírita, começando lá na introdução, desde os princípios mais básicos, para quem não tinha conhecimento nenhum da doutrina, e fomos avançando, através dos princípios, avançando em complexidade, avançando nos temas que a doutrina toca, principalmente os primeiros, que criam uma base para os temas que viriam depois. E encerramos essa primeira parte do curso justamente com o tema Reforma Íntima, parte 1, onde nós fizemos uma introdução para esse tema. Inclusive, sugiro que, caso você tenha perdido esse estudo, não tenha assistido esse estudo, ou mesmo que tenha assistido e queira reforçá-lo antes de assistir esse, creio que é uma boa ideia assistir esse estudo Reforma Íntima, parte 1, onde nós introduzimos esse tema. Na segunda parte do nosso curso, nós tratamos de alguns temas mais avançados, mais aprofundados, e voltamos também a temas que já haviam sido tratados, como a imortalidade da alma, a reencarnação, a mediunidade, a influência dos espíritos, a vida no mundo espiritual, mas agora vendo sobre um aspecto mais avançado, o mesmo tema. E é justamente isso que nós vamos fazer hoje com Reforma Íntima. Tema que já foi tratado, e esse estudo é como se fosse uma continuidade, mas agora com um ponto de vista mais prático da nossa reforma íntima. No nosso primeiro estudo, nós deixamos essa reflexão, no primeiro estudo da reforma íntima. Para modificarmos maus hábitos que nós construímos ao longo do tempo, nós temos que pensar, sentir e agir de forma diferente. E é disso que a doutrina espírita trata. Ao nos colocar a realidade espiritual tal como ela é, sem alegorias, sem dogmas, sem interpretações equivocadas, com base nos ensinamentos dos espíritos superiores, nós temos a oportunidade de mudar as nossas crenças, mudar a nossa forma de pensar, de enxergar o mundo. E com isso nós passamos a ter sentimentos diferentes em relação a nós mesmos, em relação às outras pessoas, aos acontecimentos da nossa vida, sejam eles positivos ou negativos. E à medida que nós vamos permitindo que esses conhecimentos nos transformem e que nós vamos aos poucos colocando também a nossa parcela de esforço para nos modificarmos, nós começamos a agir de forma diferente. Isso acontece de forma natural. Algumas pessoas de uma forma mais incisiva, em outras talvez demore mais para as mudanças virem. E esse estudo da reforma íntima foi uma proposta para que nós pudéssemos trazer isso para o nosso nível consciente, acelerando o nosso processo de transformação através da nossa força de vontade, em estabelecer objetivos e trabalhar para que nós possamos nos transformar em pessoas melhores um pouquinho a cada dia. E no nosso primeiro estudo, nós deixamos esse questionamento. Lá na metade do nosso curso, qual hábito eu já modifiquei com esse curso? Fizemos essa análise lá atrás. Inclusive, vale a pena lembrar que nesse estudo eu pedi para que você pegasse um pedaço de papel e respondesse essas duas questões.
qual hábito eu já modifiquei com esse curso? Baseado no conhecimento adquirido até então, até a metade do nosso curso. Pedi para que você escrevesse, né, de forma sintética, num pedaço de papel, e aí depois responder a seguinte pergunta, a pergunta que viria em seguida: qual hábito eu vou modificar agora? Então, foi um primeiro exercício de autoconhecimento, de identificar as pequenas mudanças que nós tivemos ao longo dessa caminhada dentro do curso, mas um exercício também de compromisso, de estabelecimento de metas, de objetivos, né? Selecionando um outro hábito que nós teríamos como objetivo modificá-lo. E eu pedi, nessa ocasião, que você dobrasse esse papel e colocasse dentro da sua carteira, né, ou as mulheres dentro da bolsa, né, ou a carteira que vai dentro da bolsa, num local onde você pudesse ter a oportunidade de estar com você e de ter a oportunidade de ler, né, encontrar esse papel em alguns momentos e poder relê-lo e refletir sobre esse tema. Se você fez isso, parabéns, você já deu o primeiro passo, né, no sentido de fazer esse exercício de autoconhecimento e um compromisso consigo mesmo. Se por algum motivo você não fez, ficou de fazer e acabou esquecendo, não tem problema. Nesse estudo nós vamos ter a oportunidade de não só fazer isso, como aprofundar esse exercício, né, com esse método prático da reforma íntima. Falamos também no estudo anterior, Reforma Íntima, parte 1, analisamos os conhecidos 7 pecados, né? Aqui nós tratamos como 7 vícios comportamentais. E claro, como não poderia deixar de ser, as 7 virtudes que nós temos que trabalhar em nós, que nós precisamos desenvolver para combater esses vícios. Então, para combater a gula, desenvolvemos a temperança. Para combater a luxúria, a castidade. Para combater a avareza, a caridade. Para combater a preguiça, a diligência. Para combater a inveja, a gratidão. Para combater a ira, a paciência. E para combater a vaidade, a humildade. Pensando nas 7 virtudes, fica mais fácil de nós pensarmos em ações que nós devemos praticar. Ao invés de pensar simplesmente naquilo que nós não podemos fazer, que é pensar de uma maneira negativa, nós podemos pensar naquilo que nós precisamos fazer. E aí nós temos as virtudes que combatem os vícios. E que nosso compromisso foi começar a refletir sobre os nossos comportamentos dentro dessa estrutura dos 7 pecados capitais que nos foi divulgado pela Igreja Católica, né? No cristianismo, de uma maneira geral, existe essa tradição. Em diversas outras religiões, nós temos os vícios divididos de maneiras diferentes, mas tem uma semelhança muito grande, e numa análise psicológica do ser humano, estão aí os grandes problemas da humanidade, né? E na própria doutrina espírita, no Livro dos Espíritos, né, quando Allan Kardec ali pergunta para os espíritos qual é o maior dos vícios, né, que ele responde que por trás de tudo está o egoísmo. Então, por trás de todos esses vícios comportamentais está o egoísmo, que é a atenção exagerada que nós damos ao nosso ego, né, a nós mesmos. E que isso é uma influência direta da matéria, que nós temos que passar por isso, faz parte da experiência no corpo físico, mas que nós temos que vencer essa tendência para caminhar passo a passo rumo à evolução, rumo à perfeição, que é o nosso objetivo. Então esse passo a passo, essa caminhada, é justamente a construção dessas virtudes, né? Um passo de cada vez, sem desespero, sem querer tornar-se um santo ou uma santa, né, de um momento para o outro, coisa que é impossível. E
sempre vai nos levar à frustração, vai nos levar à depressão por muitas vezes, porque muitas vezes nós caímos e caímos de novo e caímos de novo e diversas vezes nos mesmos erros. Mas o que importa é manter sempre a atitude positiva de querer melhorar, de querer ser uma pessoa melhor, de querer lenta e gradualmente ir construindo essas virtudes, e que isso vai automaticamente fazer com que nós vamos aos poucos abandonando esses vícios comportamentais também. Os 7 pecados, os 7 vícios e as 7 virtudes são uma maneira de organizar, né, esses comportamentos que nós precisamos estar atentos, comportamentos positivos que nós precisamos construir, comportamentos negativos que nós precisamos evitar, mas não são um sistema único. Nós podemos analisar de diversas maneiras. E hoje, nesse estudo, nós vamos propor uma outra maneira de enxergar as virtudes para facilitar um pouco esse nosso trabalho de autoconhecimento e também facilitar um pouco o propósito que nós temos hoje, que é criar cada um objetivos, metas, para que nós possamos trabalhar essas virtudes em nós mesmos. Começando de virtudes mais simples de serem trabalhadas, até outras mais complexas, né, que vão englobar diversos aspectos dessas virtudes. Então vamos falar sobre elas. A primeira virtude que nós vamos falar é a cordialidade. Vamos começar por algo simples, né? Começar por aquelas regrinhas mais simples para uma boa convivência. Aquelas palavrinhas mágicas que nós aprendemos desde criança, né? Que os nossos pais nos ensinaram a usar. O obrigado, por favor, com licença, me desculpe, bom dia, boa tarde, boa noite. E todas as variações que nós temos dessas palavras que tornam a vida mais agradável, né? Principalmente o convívio com outras pessoas. E principalmente, né, à medida que nós vamos trabalhando esse modo cordial de ser, a personalidade agradável, ser uma pessoa agradável ao convívio com os outros, com todas as pessoas que entram em contato conosco, nós vamos percebendo que essas palavrinhas, elas fazem mais efeito quando elas vêm acompanhadas de um sorriso sincero, né? Quando nós olhamos nos olhos das pessoas e não simplesmente falamos essas palavras de cabeça baixa, por obrigação, né? Sem uma certa dose de afeto na voz ao falar essas palavras, né? Que é preciso ter, faz parte da cordialidade. A cordialidade, inclusive, a palavra tem o mesmo radical da palavra coração. Então, a cordialidade é colocar um pouco de afeto na relação que nós temos com as pessoas. O propósito é deixar o dia um pouco mais leve, né? Tanto para quem entra em contato conosco, quanto para nós mesmos, deixar a vida mais leve, mais suave, né? Exercitando essa virtude da cordialidade. Por exemplo, fazer elogios a outras pessoas quando elas fizerem algo que merece, né, um elogio. Isso não é bajular, é mostrar para a pessoa que nós enxergamos o que ela fez de bem feito, né? Mesmo que não seja algo que tenha sido algo exatamente para nós. E a cordialidade também não se resume só a palavras, mas a ações também, né? Prestar um favor para alguém, né? Segurar a porta para alguém que estiver passando, ceder o nosso lugar, por exemplo, no transporte coletivo, para uma pessoa mais idosa, para uma gestante, para alguma pessoa que tenha, por algum motivo, dificuldade de ficar em pé, auxiliar alguma pessoa a atravessar a rua ou a carregar as compras.
Então, a vida diária nos apresenta inúmeras possibilidades de, através de pequenos atos, auxiliar pessoas as mais diversas, tanto conhecidas quanto pessoas totalmente desconhecidas. Então essa é a primeira virtude que nós vamos refletir, que nós vamos começar a pensar em como trabalhar em nós. Em seguida nós temos a honestidade. Como a cordialidade é uma outra virtude que parece estar em falta, né, atualmente. Tanto que quando nós vemos um caso assim de grande honestidade, também sai em jornais, né, viraliza nas redes sociais, aparece na internet, para todo lado. E a primeira ideia que nós temos, quando nós falamos de honestidade, é aquela ideia de não pegar o que é dos outros. É o respeito a um dos mandamentos, né, dos 10 mandamentos. Não roubarás. A honestidade, ela poderíamos colocar aí vários sinônimos, né, que nos ajuda a definir melhor, como, por exemplo, honradez, dignidade, integridade, franqueza, sinceridade. E aí quando a gente fala de sinceridade, dentro da honestidade está também não mentir, né? Não enganar, não fraudar, que entra também em um outro, né, dos 10 mandamentos, que é aquele que diz não levantarás falso testemunho, né? Aqui na honestidade entra um outro hábito, às vezes um vício comportamental que nós temos, difícil de se livrar também, que é da maledicência, que é falar mal das pessoas, né? Já não, a pessoa pode até ter feito algo que justifica ser verdade, mas já não passa já no filtro da bondade. Se nós não tivermos nada de positivo para falar sobre alguém, é melhor ficar em silêncio. Então a honestidade não é só respeitar a propriedade dos outros, né? Mas é respeitar também a verdade. Então vamos começar a refletir sobre isso. É uma outra virtude que, em maior ou menor grau, todos nós temos que praticar. Depois nós vamos para a gratidão. A gratidão é o reconhecimento de algo bom feito para nós por outra pessoa. Num sentido mais amplo, significa reconhecer as situações boas e até ruins que a vida nos proporciona. Porque a vida é um grande aprendizado. Muitas situações que nós consideramos ruins, acontecimentos da nossa vida que nós consideramos negativos, se nós enxergarmos eles de uma maneira diferente, nós podemos ver sempre que por trás deles, se nós agimos de maneira que deveria ser, está sempre um aprendizado. Sempre existe a possibilidade de um aprendizado. Então a gratidão é reconhecer tudo isso que acontece conosco. A vida é um grande presente de Deus, é uma oportunidade, né? A vida no corpo físico, porque a vida é uma só, né? Mas essa nossa vida, onde nós estamos no corpo físico, nesse momento encarnados, é uma grande dádiva, porque a fila da reencarnação está cada vez maior, né? Está cada vez mais demorado. Nós temos a oportunidade de ter essa bênção, essa dádiva de estarmos no corpo físico, que é uma necessidade para todos nós, né? E trabalhar a gratidão começa em enxergar essas pequenas coisas, né? Primeiro, a dádiva da vida, de estarmos vivos, né? Ser grato a Deus por esse presente. Em segundo lugar, ser grato aos nossos pais. E está aí também um dos mandamentos, né, dos 10 mandamentos. Honrarás pai e mãe. E ser grato a eles é uma maneira de honrá-los, né? Nós só estamos nesse planeta, nesse mundo, neste corpo, vivendo a experiência física tão necessária para a construção dessas virtudes, porque nós tivemos pais que nos aceitaram, que se sacrificaram por nós.
Ser grato aos nossos familiares, aos amigos e até aos desconhecidos, né, que nos prestam algum favor, que nos auxiliam de alguma maneira. E a gratidão, ela combate um vício comportamental muito triste, que é da reclamação. Existem pessoas que reclamam de tudo. Tudo que acontece, a menor contrariedade, a pessoa está sempre reclamando. E para ela, claro, para esse tipo de pessoa, a vida vira um inferno, porque sempre vão aparecer pequenas contrariedades. E aí ela vai fazer uma tempestade num copo d'água, né? Daqui a pouco, pequeninas coisas viram um obstáculo enorme, porque a pessoa se viciou nesse comportamento. Então a primeira coisa é o reconhecimento, né? Agradecer, né? Se for algo que fizeram para nós, agradecer, seja verbalmente para a pessoa, seja em forma de pensamento, se foi algo que a vida nos apresentou, as oportunidades do passado. E depois do reconhecimento, a retribuição. Se nós recebemos o bem, por que não passar esse bem adiante? Vamos retribuir. Vamos criar uma corrente do bem, né? Retribuindo o bem que nós recebemos. Agradecer as grandes até as pequenas coisas. A nossa vida, a saúde, a família, aos amigos. O fato de ter um trabalho, que é algo tão procurado, né, nos dias de hoje, nesse momento político, econômico e que nós estamos passando. Agradecer por ter um lar, por ter um chuveiro quente, podemos tomar um banho de uma forma mais confortável. Agradecer a uma cama macia, onde nós podemos dormir à noite. Comida sobre a mesa, né? E tantas coisas que muitas vezes nós não damos valor, mas que milhões e milhões e milhões de pessoas no mundo inteiro muitas vezes não têm e que nós nem valorizamos, né? Então a gratidão é uma virtude que nos leva a enxergar o mundo de uma forma mais positiva, porque nós percebemos quanta coisa boa nós já tivemos e que nós temos. E a gratidão, de uma certa maneira, está ligada também a outra virtude, que é o otimismo. Se a gratidão puder ser vista como uma maneira de olhar para o nosso passado e para o nosso presente de uma forma positiva, o otimismo é olhar para o futuro, né, de uma forma positiva. Encarar as coisas sempre pelo lado positivo, esperando o melhor, mesmo de situações difíceis. É quando nós acreditamos que existe um Deus soberanamente bom e justo e que Ele quer só o nosso bem, isso significa que nós só podemos esperar algo positivo. Não tem como esperar algo negativo vindo da vida. Tudo o que parecer negativo, na verdade, é uma oportunidade disfarçada. É alguma experiência que nós precisamos passar e extrair o melhor aprendizado possível dela. O otimismo não é fingir que está tudo sempre bem. Não é isso, não é um fingimento. Mas é mudar a nossa visão de mundo. A vida, nós sabemos, não é um mar de rosas. Nós passamos por dificuldades, por obstáculos, por provações, às vezes duras. Nós estamos aqui para evoluir. Tudo que nós atravessamos, quando não é gerado por nós mesmos, todas as dificuldades que nós atravessamos são consequências de ações geradas no nosso pretérito. Se não nessa vida, em outras vidas. Nós falamos sobre isso em diversos momentos durante o nosso curso. E às vezes acontecem coisas na nossa vida que nós consideramos ruins, momentos às vezes infelizes, que trazem muita dificuldade. Mas se nós enxergarmos de uma maneira mais positiva, nós vamos perceber, talvez não de imediato, naquele momento, mas passado o momento nós vamos perceber que nós saímos desses momentos melhores do que nós éramos antes. Desde que nós não tenhamos nos revoltado, não tenhamos ficado só reclamando da vida, não tenhamos nos deixado levar pela amargura, pela autopiedade, pela revolta. Quando a gente olha de uma maneira positiva, a gente sai fortalecido. Isso é a vida no corpo físico.
Então, momentos de dificuldade financeira, problemas de relacionamento, momentos de doença, a morte de um ente querido. É olhar para esses momentos sempre com otimismo, com esperança, com fé de que há algo acima de nós, né, que vela por nós. Não há nenhum mal irremediável. Existe uma força que dirige o universo. E se muitas vezes acontece coisa conosco que nós não temos o controle sobre essa coisa, pelo menos nós temos o controle sobre como reagir em relação a isso. E isso muda completamente a perspectiva da nossa vida. A pessoa que se deixa levar pelo lado negativo das coisas, pensando sempre com pessimismo, olhando para o futuro e sempre enxergando de uma forma negativa, acaba virando uma pessoa ranzinza, uma pessoa amargurada, uma pessoa que parece que tem sempre uma nuvem negra em volta. E às vezes o mesmo acontecimento acontecendo com duas pessoas, a mesma coisa, uma enxerga de uma forma completamente diferente da outra. Então não existe uma verdade absoluta, né? Tudo depende de como nós enxergamos a vida, as coisas que nos acontecem. E o otimismo é essa virtude que nos faz esperar sempre o melhor da vida, porque, no final das contas, é o que de fato acontece. Nós temos uma força no universo que está do nosso lado, que só quer o nosso bem. Uma outra virtude que nós podemos falar é sobre a diligência. A diligência pode ser definida como o interesse, o cuidado, o zelo na execução de alguma tarefa ou algum trabalho. A diligência é a virtude que combate a preguiça, a acomodação. Então, é fazer o que nós precisamos fazer bem feito, com alegria, fazer com gosto, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, no nosso trabalho, um trabalho remunerado, né? Aquele pelo qual nós somos pagos e que nós pagamos as nossas despesas do mês, né? O nosso modo de vida. Nós devemos pensar, eu estou fazendo o meu trabalho da melhor maneira possível? Eu estou executando esse trabalho com cuidado, com zelo, trabalhando com alegria? Porque só de ter um trabalho já é motivo para ser grato, porque quantos milhões e milhões de pessoas que não têm? Claro que muitas vezes o trabalho não é aquilo que eu esperava, não é o ideal, mas enquanto eu não conseguir um outro trabalho, não conseguir me aproximar daquilo que eu sonhava, que pelo menos eu faça com dedicação, com amor, com zelo, com cuidado, aquilo que paga as minhas contas, né? O trabalho também não é só aquele que é remunerado, né? Uma mãe, uma dona de casa que cuida da sua casa, que cuida dos filhos, esse é um trabalho igualmente ou até mais importante. E muitas vezes ele só não é remunerado, né? Podemos enxergar o trabalho que nós temos conosco mesmo, né? Esse trabalho no sentido da nossa evolução, da nossa reforma íntima. Então tudo que nós fazemos de útil para nós mesmos, para os outros, pode ser considerado um trabalho. E procurar sempre nos manter úteis. Sempre aproveitar esse patrimônio das horas que nós temos no corpo físico, do tempo que nós temos aqui. Fazer o melhor possível dentro das possibilidades que cada um de nós tem. Todos nós somos agentes de transformação. No fundo, nós somos co-criadores do universo. Então é importante nós fazermos o melhor que nós pudermos fazer nesse momento, em todos esses aspectos do trabalho, seja o trabalho remunerado, seja a nossa missão dentro da nossa família, um trabalho voluntário, o nosso trabalho da nossa reforma íntima, que é um dos grandes objetivos de estarmos aqui, que nós possamos nos dedicar a esses trabalhos da melhor maneira possível. Uma outra virtude que nós podemos falar é a virtude da empatia. A empatia é a capacidade de nos colocarmos no lugar do outro, de nos desapegarmos do nosso ego, de mudar a perspectiva, mudar o ponto de vista.
É um esforço para tentar entender como o outro pensa, o que ele sente e por que ele age da maneira que ele age. Nos relacionar com os outros é uma obrigação que só não existe para o náufrago que mora na ilha deserta. Uma vez que nós estamos em sociedade, nós precisamos fazer um mínimo esforço para ter um bom relacionamento com as pessoas. E isso passa pela construção dessa virtude, a empatia. Não significa concordar com tudo que as pessoas pensam, falam e fazem, mas compreender, colocar-se numa situação de como se fosse a pessoa. Porque assim, muitas vezes nós enxergamos que não existe o certo e o errado, simplesmente. A vida não é feita, muitas vezes, em termos de certo ou errado. Às vezes a minha maneira de pensar, de agir, ela é certa para mim. E a maneira do outro é certa para ele. São maneiras diferentes. Mas cada um pensa e age com base em toda uma trajetória ao longo desta vida e de quantas outras vidas que nós temos aí. Então a empatia nos auxilia a compreender as motivações das outras pessoas, e vai nos auxiliar também a conviver melhor também em sociedade. Mas para isso, nós precisamos olhar de fato para as pessoas, com mais atenção, prestando atenção nos detalhes, ouvir atentamente o que as pessoas dizem e principalmente suspender o julgamento, fazer um esforço de compreender as pessoas. Isso vai ser a base para várias outras virtudes que nós vamos precisar dentro do âmbito do relacionamento social, do relacionamento humano. Uma outra virtude que nós precisamos muito desenvolver, que é o autocontrole. É muito abrangente. A gente poderia definir como o domínio dos nossos pensamentos, sentimentos e ações. É o domínio próprio, o domínio de si mesmo. É não permitir que nós sejamos dominados pelos nossos pensamentos e pelos nossos sentimentos, mas que nós os dominemos. O autocontrole tem uma relação íntima com aquele ensinamento que Jesus nos deixou, o vigiai e orai. Porque nós precisamos vigiar os nossos pensamentos para não perder o controle sobre eles. A pessoa, por exemplo, pessimista, a pessoa que não trabalha o otimismo, ela acaba se deixando dominar pelos pensamentos negativos, de que algo ruim vai acontecer com ela, de que na vida dela só acontecem coisas ruins. Assim como o ansioso, ele se deixa dominar pelas preocupações. E se acontecer isso? E se acontecer aquilo? Quando a gente fala de sentimentos, quem é que nunca deixou se levar por um momento de raiva? Uma discussão com alguém, seja uma pessoa próxima ou algum desconhecido, na rua, no trânsito. Quem nunca se deixou levar por um momento de raiva, que às vezes discutiu, xingou, brigou com a pessoa. E às vezes esses momentos podem acontecer coisas mais graves. Se isso sair do controle totalmente, pode acabar acontecendo um crime, um assassinato. Quantas pessoas estão presas porque perderam a cabeça em questão de segundos, fizeram algo que vão ter a vida inteira para se arrepender. Então a raiva, muitas vezes não controlada, ela vai aumentando, vai crescendo até se transformar em um ódio. Ou, às vezes, ela fica mais oculta, mais velada, mas se transforma em mágoa, em rancor. Então nós precisamos vigiar esses sentimentos, assim como nós vigiamos os nossos pensamentos e as nossas ações também. Então está tudo interligado. O autocontrole em relação à comida, não exagerar na comida, o autocontrole em relação à bebida, ao sexo, ao dinheiro, em relação a todos os prazeres que a vida pode nos proporcionar, porque se fugirem do nosso controle, isso pode trazer um desastre muito grande.
e comprometer toda a nossa vida. Não só essa existência, como até trazer consequências para vidas futuras. Quantas pessoas não têm uma vida de grande sofrimento nesta vida justamente porque cometeram equívocos enormes numa vida passada? Então nós precisamos estar atentos e manter sempre o controle de nós mesmos. É o vigiai e orai. E aí vem a tolerância. A tolerância pode ser definida como a capacidade de aceitar algo que nos incomoda. É aceitar quem pensa diferente, quem age diferente. Lembrar que existe, liberdade de pensamento, liberdade de expressão. As pessoas têm essa liberdade. É parar de tentar modelar as outras pessoas. É controlar a crítica. Deixar as pessoas serem como elas são. Claro que nós podemos auxiliá-las, mas tentar fazer isso de uma forma positiva e sem esperar que as pessoas sejam cópias de nós mesmos, porque isso não é realidade. A tolerância é o que nos leva a evitar a ira, esses momentos de cólera, quando nós exercitamos a nossa paciência. E aí muitas vezes nós entramos em campos onde é preciso muita tolerância para conviver bem. Como, por exemplo, na política. Nós vivemos atualmente um momento de polarização muito grande, e um momento muito perigoso dentro da política, no nosso país, no mundo como um todo. Assuntos relacionados, por exemplo, a futebol. Quantas brigas não saem por uma coisa tão banal quanto time de futebol? Preciso tolerância, muita tolerância. Em assuntos de matéria religiosa, a intolerância religiosa, quanto desastre já trouxe para o nosso mundo. Às vezes desastres em escala global, e às vezes pequenos desastres dentro de nossas casas, por conta da intolerância. Intolerância em relação à orientação sexual. Então, num mundo de redes sociais como nós temos hoje, a intolerância parece que ela ganha em poder de influência. Então nós precisamos ter muito cuidado ao lidar com pessoas que pensam, que agem de maneiras diferentes de nós. Elas têm o direito de serem como elas são. Isso me faz lembrar, inclusive, uma frase de Chico Xavier, que vai justamente nesse sentido da tolerância. Que ele falava o seguinte: aos outros dou o direito de serem como são, a mim o dever de ser cada dia melhor. Essa é basicamente uma máxima da reforma íntima, Porque os outros têm o direito, a palavra principal aí é o direito de ser como são. Cada um está na sua experiência pessoal, Tem toda uma trajetória que nos trouxe até aqui. Então as pessoas agem como elas agem, não é à toa, é por algum motivo, porque elas foram construindo isso. Então os outros têm o direito de serem como são. Nós não podemos fazer a reforma dos outros, nós podemos fazer a nossa reforma. Mesmo que a gente tenha certeza que o outro está errado, é direito dele. Se estiver dentro dos limites da legalidade, se não estiver prejudicando ninguém, ele tem direito a cometer os seus erros. Aos outros dou o direito de serem como são, e a mim o dever de ser cada dia melhor. É o que Chico falava, não só falava, como ele fazia. A vida dele é isso. E é exatamente isso que nós temos que fazer pela nossa reforma íntima, ter tolerância para focar em nós e deixar os outros serem como eles são. Aí nós temos agora também uma outra virtude difícil de ser desenvolvida, complicada. E tanto o autocontrole, quanto a tolerância, quanto o perdão, vão entrar também em outras virtudes que nós já falamos antes. As outras virtudes são componentes destas. E o perdão, vamos pensar como uma ação intencional e voluntária de não retribuir uma ofensa com a outra ofensa. Oferecer a outra face, no sentido de
devolver o bem, né, pelo mal que foi praticado. Não é esquecer a ofensa. O perdão é não querer o mal do ofensor. E isso já é um passo muito grande. Porque nós temos a tendência, né, de retribuir o mal com o mal. Isso só leva para o ressentimento, para uma mágoa cada vez maior, para um ódio. Então o perdão é muito necessário na nossa vida, na nossa trajetória. Porque cedo ou tarde nós vamos ser ofendidos por alguém, nós vamos ser magoados por alguém. Quem nunca foi? Se a cada coisa que fizerem de mal para nós fomos acumulando mágoa, rancor, e nós fomos acumulando desafetos e inimigos, a vida fica insustentável, fica intolerável. Nós precisamos perdoar. Nós precisamos evitar desejar o mal para o ofensor. Isso é para o nosso próprio bem. Não acumular mágoa e rancor no nosso coração. Muito menos desejo de vingança. O próprio Jesus falou tanto sobre o perdão nos seus ensinamentos, mostrando o quanto ele é importante, né? Quando Pedro pergunta para ele, né, quantas vezes nós devemos perdoar o nosso próximo? 7 vezes? E ele diz 7 vezes 70. É uma maneira de dizer, quantas vezes forem necessárias. Perdoar significa não guardar essa mágoa no coração, o rancor, o ressentimento. Jesus fala do perdão também na oração do Pai Nosso, quando ele fala do amar aos inimigos. E aqui esse amar aos inimigos deve ser muito bem compreendido, porque o amar aqui não é um sentimento que soaria falso. Como é que eu vou amar um inimigo, um desafeto, alguém que me causou um grande mal, como eu amo os meus pais, a minha esposa, os meus filhos? Não é isso. O amar aqui não é um sentimento, mas uma ação. E a ação aqui é da caridade. Então, quando Jesus diz amar aos nossos inimigos, significa use de caridade para com os inimigos. Que é mais ainda do que o perdão, hein? Porque o perdão é não querer o mal de volta. Mas além de não fazer o mal de volta, Jesus nos fala para, até se possível, fazer o bem ao inimigo. Que talvez seja até uma maneira de quebrar essa inimizade, de desarmar a pessoa. Não é à toa os ensinamentos de Jesus, nenhuma palavra é à toa. Tudo faz um grande sentido para um espírito que já passou por tudo quanto é tipo de experiência. E o que ele quer é que nós não despenquemos em erros maiores do que aqueles que nós já caímos, né? E o perdão faz parte desse caminho. Quando Jesus está lá na cruz, nos seus últimos momentos no corpo físico, um dos últimos ensinamentos que ele dá também tem relação com o perdão. Pai, perdoe-os, eles não sabem o que fazem. Então o perdão, ele é para o nosso próprio bem. É uma terapia para nós mesmos. É não acumular lixo emocional dentro do nosso coração. Todos os sentimentos negativos, né, em relação a ofensas que nós recebemos, pessoas que nos prejudicaram, que nos maltrataram, que nos fizeram um grande mal, independente do tamanho. É fazer um esforço para não querer o mal e, se possível, ainda retribuir com o bem. Essa é a regra de ouro. A próxima virtude, que também está ligada, né, a essa que nós falamos sobre o perdão, é a humildade. A humildade é o oposto da vaidade, né? É a modéstia, a simplicidade. É o reconhecimento das nossas próprias limitações, das nossas fraquezas. O reconhecimento da condição humana. Nós somos humanos. Nós estamos numa trajetória de aprendizado. Nós erramos o tempo todo. E parte da humildade é admitir que nós erramos. Quando nós queremos ser perfeitos o tempo todo, né, já estamos sendo falsos. Porque é impossível. Nós não somos espíritos puros. Nós erramos o tempo todo. A humildade é esse reconhecimento do que é óbvio. Né? Deveria ser uma virtude automática em nós, mas ela é muito difícil de ser trabalhada. Né? Não é à toa que está aqui já no final da lista.
Porque eu organizei, de uma certa maneira, a começar por aquelas que são mais fáceis de serem praticadas. Né? Lembrando que humildade não tem relação com ser pobre ou rico. Muitas vezes a pessoa usa esse termo, né? Fala, a pessoa mora numa casa humilde, e aí fica essa ideia de que humildade é a pobreza. Não tem relação com ser pobre ou rico. Existe pobre arrogante, pobre vaidoso, assim como existe um rico humilde. O rico simples, modesto. Não tem a ver com as posses materiais. E também não é um ato de autodepreciação, nem de baixa autoestima, mas é nos ver como nós realmente somos. Nós estamos no início da nossa caminhada, nós temos muito mais chão pela frente na nossa caminhada evolutiva do que para trás, o chão que nós já caminhamos. Então a humildade é a consequência natural de nos enxergarmos como nós realmente somos, né? É não se mostrar nem se enxergar melhor do que ninguém, porque todos nós temos os mesmos direitos. Nós podemos até estar em situação melhor do que de outras pessoas, mas isso não significa nada, porque o mundo pode mudar, dar uma volta e de uma hora para outra os papéis mudam. Está aí em reencarnação para nos colocar em situações completamente diferentes. A humildade é essencial para a reforma íntima. Nós só podemos melhorar se nós assumirmos os nossos erros. Se nós olharmos para nós mesmos e enxergarmos só perfeição, só acertos, só virtudes, não existe reforma íntima para ser feita. O que nós vamos melhorar? E aí fica o exemplo de Jesus, né? Que é um espírito puro, já passou por todas as experiências, chegou no mais alto grau de perfeição e veio até a Terra como homem, nasceu numa cidade pequena como Belém, já desde o nascimento passando a lição da humildade, da simplicidade na manjedoura, junto com os animais. Cresceu, acompanhou o pai no seu ofício de carpinteiro, um trabalho simples. Reuniu apóstolos entre as pessoas simples. E a vida toda de Jesus foi o exemplo da humildade. E olha que Jesus é o único espírito que tinha o direito de se achar melhor do que nós, porque ele é muito melhor. Muito. Infinitamente melhor do que nós. Mas não focou nisso. Não ficou pregando isso. Muito pelo contrário. Ao invés de nos rebaixar, colocando a diferença, o abismo que existia entre ele e nós, ele nos mostrou o caminho para chegar até onde ele está. Se colocando no nosso patamar, na situação mais humilde. Então a humildade ela requer muitas outras coisas. E através das outras virtudes, a gente vai chegando na humildade. A gente vai chegando cada vez mais. Depois da humildade vem uma outra virtude aqui, que também está relacionada com ela, que é a caridade. A caridade é toda ação que beneficia o nosso próximo, especialmente aqueles mais necessitados. É dividir com os outros os nossos recursos que nós temos à nossa disposição. Os nossos bens materiais, nosso tempo, o nosso saber, conhecimento. Mas dividir também atenção, carinho. Caridade é esquecer um pouco de si e praticar o desapego, combater o egoísmo. A caridade combate também a avareza, que no fundo dela está o egoísmo, que é aquilo que muitas pessoas seguem, aquela regra do primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, e se sobrar alguma coisinha, depois eu penso nos outros. A caridade não, é colocar uma prioridade um pouco maior nos outros. A caridade ela começa em casa mesmo. Os pais muitas vezes pensam que o trabalho de ser pai, de ser mãe, é suprir as necessidades materiais dos filhos. E isso sim é importante. A criança está numa situação em que ela depende totalmente dos pais para todo esse tipo de cuidado. Mas e a caridade em relação ao tempo? Os pais estão dando tempo de qualidade convivendo com os filhos?
Esse é um questionamento cada vez mais atual, né? A nossa falta de tempo. Será que a gente não está comprando o amor dos nossos filhos ao invés de passando um tempo com eles? Nós estamos dando atenção? Nós estamos dando amor genuíno? Essa é uma reflexão profunda que vale a pena a gente, todo mundo que é pai, que é mãe, refletir sobre isso, né? A caridade engloba praticamente todas as outras virtudes, né, que são caminhos para se chegar até aqui, assim como a humildade. E a gente consegue, com ações muito simples, começar a praticar a caridade. É só abrir o nosso guarda-roupa, né? Abre o nosso guarda-roupa, conta quantas peças de roupas, quantas nós temos. Quantos dias nós poderíamos usar roupas sem repetir? Será que nós precisamos de tudo isso? Dê uma olhada lá nas suas roupas que você tem guardada. Quantas delas você está 6 meses, 1 ano sem usar? Se você está 1 ano sem usar alguma roupa, por que não doá-la? Por que acumular assim sem sentido, né? Ou podemos abrir a despensa lá, o armário da cozinha. Está cheia, o armário está cheio. A primeira coisa é agradecer, praticar a gratidão, né? E pensar, e aquelas pessoas que passam fome? Será que eu teria condições de ajudar minimamente? Um pouquinho que seja, né, essas pessoas? Nós podemos ajudar diretamente, né, se a gente conhecer alguma pessoa, né, em momento de necessidade, ou através de uma instituição, como uma casa espírita, ou qualquer instituição assistencial, né? Jesus deu o maior exemplo de caridade. Né, a vida toda dele, a vida pública principalmente, né, que ficou registrada, foi a caridade no seu aspecto mais amplo. Né, andou por diversas cidades, né, dividindo o seu conhecimento, dividindo os poucos bens materiais que tinha à disposição, dando atenção, dando carinho, dando consolo para as pessoas desesperadas, dando alívio para os sofredores, né, distribuindo a cura, né, para quantas pessoas, quantos cegos, paralíticos, né, pessoas doentes com todos os tipos de doença. Jesus colocou em ação essa virtude da caridade. E quando ele falava do amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei, ele também não está falando de sentimento, ele está falando de ação, de fazer algo pelas pessoas, que pode começar por algo mínimo, pequeno, é um trabalho que vai crescendo em nós. E aí eu deixei por último uma outra virtude aqui, que eu vou dar o nome de sacrifício. Sacrifício, lá na infância da humanidade, remetia àquela ideia do ritual, né, para oferecer algo de valor para os deuses, seja o resultado da colheita ou o sacrifício de um animal, né? Aí a gente fica pensando, hoje, né, qual a utilidade disso para Deus? Naquele tempo tinha-se outras crenças, né? Graças a Deus nós já estamos em uma outra época da humanidade, mas ainda hoje esse hábito perdura, né? Aquele hábito do sacrifício no sentido de, se Deus me der isso, eu fico 30 dias sem beber, eu fico tantos meses sem comer doce, como se fosse uma troca, né? Ou eu faço uma caminhada até a cidade tal, né? Vou subir a escada de tal igreja de joelho, né? Ou qualquer outro tipo de pagamento de promessa, né? Para promessas que os fiéis fazem para alcançar alguma coisa, né? Agora, no âmbito da reforma íntima, que é o que nós estamos usando aqui, o sacrifício é a abnegação, é a renúncia voluntária de si mesmo, é o passo seguinte da caridade, é o do total desinteresse pessoal, porque é um pouco mais fácil doar aquilo que está nos sobrando, né? Agora, e doar aquilo que me faz falta? Isso me faz lembrar aquela passagem, né, do óbolo da viúva, né? A viúva foi lá e depositou 2 moedinhas e Jesus virou para os apóstolos e falou, olha, o ato dela representa uma caridade mais verdadeira do que o rico que deixou alta soma de dinheiro lá, porque ela deu o que vai fazer falta. Isso é sacrifício pessoal, né? Quando nós chegamos nesse ponto, que está longe de nós, nesse sentido mais amplo, né, nesse ponto de pensar
primeiro nos outros, aí nós vencemos o egoísmo. Ainda está longe, né? Jesus deu esse exemplo, né? Ele deu a vida, né? A vida física, né? Para nos salvar da nossa própria ignorância. Mas ao mesmo tempo que essa virtude do sacrifício, de colocar os outros verdadeiramente em primeiro lugar, ao mesmo tempo que isso está muito longe de nós, nós temos um exemplo disso dentro de nossas casas. Todo mundo, toda mãe e todo pai daria a vida, se necessário for, pelos seus filhos. Quantas mães, quantos pais aí espalhados pelo Brasil, pelo mundo inteiro, já não foram dormir com fome, sem comer nada, para dar o pouco que tinham de comer para os seus filhos? E quantos não dariam a vida mesmo pelos filhos? Então, é uma virtude que está no mais alto grau de desinteresse pessoal. E nós vamos caminhando, na nossa caminhada, daquelas virtudes mais simples de serem trabalhadas, até chegar nessa virtude do sacrifício, da renúncia pessoal, da abnegação, né, que tem como componentes todas as outras, né, que nós vamos construindo ao longo da nossa trajetória. Então isso é uma reflexão para nós prepararmos para um exercício prático, né, de pensar que ações nós podemos executar no nosso dia a dia para nos conduzir pouco a pouco a construirmos essas virtudes. Com quem nós vamos praticar as ações na construção dessas virtudes? Em primeiro lugar, conosco mesmo. Então, virtudes em que nós nos relacionamos conosco mesmo, algo que passa dentro de nós mesmos, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, como, por exemplo, o otimismo, a gratidão. É uma relação de nós conosco mesmo. Né? Muitas vezes as pessoas não ficam nem sabendo do que se passou dentro de nós. Mas nós praticamos também com aquelas pessoas mais próximas, os familiares e os amigos. E quando nós falamos de relacionamento pessoal, os familiares são aquelas pessoas mais próximas, né? Então a cordialidade, o autocontrole, né? E alguns outros também que nós vamos praticar, a empatia, junto com os familiares e os amigos. Também colegas de trabalho, quando nós trabalhamos fora de casa, né, num outro ambiente, são pessoas que não fazem parte da nossa família, mas que nós acabamos dividindo a vida com eles, né, por algum tempo, maior ou menor, né, que nós temos oportunidades também de praticar muitas dessas virtudes. Assim como pessoas desconhecidas que nós entramos em contato, né? Então, a cordialidade é tanto para os familiares, quanto no ambiente do trabalho, quanto para desconhecidos também. Né? Tratar todas as pessoas com cordialidade. E assim, várias outras virtudes se encaixam também. E também, sem esquecer dos nossos desafetos. Aqui eu não vou colocar a palavra inimigo, porque inimigo assume a ideia de que eu estou enxergando a pessoa como alguém que merece o mal. Né? E como nós estamos mudando aqui a nossa percepção, vamos falar que alguém são pessoas pelas quais nós não conseguimos sentir afeto neste momento. Mas que isso também não nos impede que nós tratemos a pessoa com tolerância, que nós exercitamos o perdão, a humildade, a caridade. A vida nos oferece inúmeras possibilidades, o tempo todo, de praticar essas virtudes. Antes de prosseguir para o nosso exercício prático, eu vou contar a história do Belarmino Bicas. Essa história está no capítulo 16 do livro Cartas e Crônicas, pela psicografia de Chico Xavier, livro ditado pelo espírito
Humberto de Campos, o irmão X, o pseudônimo que ele usava na época, né? E Belarmino Bicas era um irmão que já estava no plano espiritual, já estava trabalhando, né, ativamente, e depois de um determinado trabalho em que ele compareceu com outros companheiros, ele chegou a um dos companheiros e falou o seguinte: olha, eu soube que você ainda dispõe de alguma facilidade para escrever aos companheiros encarnados na Terra e gostaria de confiar-lhe um assunto. Quer dizer, esse companheiro dele tinha algum relacionamento com grupos mediúnicos, com algum médium, né? E tinha essa facilidade de ditar cartas lá do mundo espiritual para cá. E esse companheiro perguntou para ele: que assunto? E aí ele diz, Belarmino Bicas: acontece que desencarnei com 58 anos de idade, após 20 anos de convívio espírita. Abracei os princípios codificados por Allan Kardec e aos 38, como sempre fora irritável por temperamento, organizei desde os meus primeiros contatos com a doutrina consoladora uma relação diária de todas as minhas irritações, todos os casos em que ele tinha algum descontrole emocional, apontando-lhes as causas para estudos posteriores. E aí ele tira um papel do bolso, né, e apresenta para esse amigo dele, onde ele anotou ao longo de 20 anos todas as contrariedades, todas as explosões que ele teve por diversos motivos, né, anotou, categorizou e depois totalizou. E o resultado dessa anotação de 20 anos foi o seguinte: ele anotou lá 1811 contrariedades diversas em família. Provavelmente no início das anotações ele não era muito detalhado em relação a que tipo de contrariedade em família, mas nós vamos ver que mais para frente ele vai entrar em mais detalhes, né? Então, 1811 casos de brigas, discussões, né, irritações que ele passou, eventos de descontrole emocional em ambiente familiar. Seguindo, 906 desentendimentos em casa sobre alimentação e higiene, ainda dentro de casa, mas especificamente agora alimentação e higiene. 1614 brigas com a esposa referente à conduta doméstica ou social. 1801 desgostos provocados por filhos, genros e noras. Isso tudo ainda está dentro da família, né? 11. Descontentamento com os netos. Então, até com os netos, era muito menos, né? Mas até com os netos ele explodiu algumas vezes e estava lá tudo anotado. 1015 choques com chefes de serviço, agora já no ambiente de trabalho, né, os chefes. 133 problemas de relacionamento com colegas de trabalho, no ambiente de trabalho, mas agora com os pares, os colegas. 1012 por reclamações a fornecedores e lojistas por pouca coisa que ele mesmo sabia que não precisava ter explodido, né, por conta disso. 614 por mal entendidos com vizinhos. 315 por ressentimentos com amigos íntimos. 1089 discussões com funcionários de instituições diversas. 615 aborrecimentos com barbeiros e alfaiates. Aqui ele foi bem específico, né? Barbeiros e alfaiates, que ele devia frequentar muito, e teve 615 problemas, discussões, brigas ao longo desses anos. 777 problemas com motoristas e passageiros de ônibus. 419 desavenças com leiteiros e padeiros.
820 desentendimentos com garçons em cafés e restaurantes, 211 dificuldades em serviços telefônicos. Olha que coisa engraçada, né? Esse livro deve ter sido lançado por volta da década de 30, 40, então já há uns 80 anos, né? E as pessoas já estressavam por problemas ligados à telefonia. 211, até que não foi muito, acho que se ele vivesse hoje ia ter mais. 90 por controvérsias em casas de diversões, 815 por discussões com opiniões alheias em matéria religiosa, quer dizer, era uma pessoa intolerante, né? Não aceitava opiniões diferentes, né? Principalmente de pessoas de outras religiões. 217 incompreensões com irmãos de fé no centro espírita. Ele frequentava o centro espírita, mesmo dentre os irmãos que tinham a mesma fé na doutrina espírita, ainda tinha muita briga. 217 casos. E por fim, 901 preocupações com coisas que nunca aconteceram. O resultado final disso tudo, se a gente somar, foi o seguinte. Ele teve um total de 16.386 irritações inúteis durante um tempo de 20 anos, né, que ele conta, que equivale a 7.300 dias aproximadamente. Se a gente fizer a divisão aí, vai dar uma média de mais de 2 casos diários de descontrole emocional que poderiam ser evitados. Quer dizer, a cada dia da vida dele, depois de ter conhecido a doutrina espírita, de ter abraçado a doutrina espírita e todos os novos ensinamentos que ela nos traz, mesmo assim, né, ele explodia por motivos diversos, uma média aí de 2 vezes por dia. E aí, pelo que ele relata, pelo que ele mostra, não era só assim alguma coisa muito rápida, era um descontrole emocional mesmo, né, que devia gerar discussão, briga, desentendimento, devia ficar magoado, ressentido com a pessoa durante muito tempo. Talvez tenha, em alguns momentos, até partido para agressão física em algum desses momentos, né? E, no fim, ele fala o preço que isso custou para ele, né? O preço foi ter reduzido 22 anos de vida. O tempo que ele deveria ficar no corpo físico, que estava planejado em 80 anos, ele desencarnou aos 58 por conta de todo esse descontrole emocional. E aí ele diz aqui, resumindo isso, o meu descontrole suprimiu inconscientemente 22 anos da cota de 80 que me cabia desfrutar no corpo físico, regressando à pátria espiritual na condição de suicida indireto. Somente aqui pude examinar os meus problemas e acomodar-me às ilusões. Quantos tesouros perdidos por bagatelas! Quanta asneira em nome do sentimento. Essa foi, claro, a conclusão que ele chegou do lado de lá, né? Porque enquanto estava aqui, ele não percebia isso, que todo esse descontrole emocional, quem pagava o preço, no final das contas, era ele, em termos de saúde física. Estava prejudicando a saúde sem perceber. Ele mesmo abreviou a vida dele em 22 anos. E aí ele diz aqui uma coisa muito importante. Regressando à pátria espiritual na condição de suicida indireto. É um suicida inconsciente, né? Assim como aconteceu com André Luiz, no caso de Belarmino, que perdeu o controle emocional, né? Não tinha o autocontrole, o controle das suas próprias emoções. No caso de André Luiz, também era autocontrole no sentido do exagero que ele tinha em relação à alimentação, ao uso de bebidas alcoólicas, a desequilíbrios no campo da sexualidade.
E os problemas que nós podemos ter por falta de autocontrole são diversos. Por isso que é tão importante nós vigiarmos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas ações, para não cairmos nesse caso, né, de nos prejudicarmos inconscientemente, chegando ao plano espiritual em situação muito triste, como é o caso que a gente vê com muitos espíritos, né, muitas obras. Acontece, é um caso muito comum. E aí ele pede para esse amigo dele, né, no final, ele pede o seguinte: conte o meu caso para quem esteja ainda carregando a bobagem do azedume. Fale do perigo da zanga sistemática. Insista na necessidade da tolerância, da paciência, da serenidade, do perdão. Rogue aos nossos companheiros para que não percam a riqueza das horas com susceptibilidades. Explique ao pessoal da Terra que mau humor também mata. E no final foi o que matou ele, né? Esse descontrole emocional, esse mau humor levou ele muito mais cedo do que deveria. Então é um caso assim bastante interessante, tem uma relação direta com a reforma íntima e também tem uma relação com esse exercício prático que nós vamos fazer agora. Na primeira parte do nosso estudo da reforma íntima, nós falamos sobre a questão 919, sobre o autoconhecimento, onde Santo Agostinho nos fala que ele tinha um método particular para se autoconhecer, para chegar a um entendimento melhor das suas próprias imperfeições, das suas dificuldades, e com isso poder ir modificando hábitos negativos progressivamente para se conhecer e para se tornar uma pessoa melhor. Isso foi lá na questão 900, está lá na questão 919 do Livro dos Espíritos. Nós lemos ela integralmente na primeira parte do estudo da Reforma Íntima, que é uma questão muito interessante. E esse exercício prático que nós vamos propor agora, ele é uma consequência desse exercício mental que Santo Agostinho propõe. Porque o que ele propõe ali na questão 119 é que nós fizéssemos uma análise da nossa consciência todas as noites, ao nos deitarmos para dormir, naquele momento onde a gente se tranquiliza, que a gente começa a se acalmar para dormir, para poder vir o sono, que a gente aproveitasse esse momento para fazer essa retrospectiva do dia que se passou, trazendo à mente todos os acontecimentos diários, vendo os momentos em que nós erramos, tanto por ação ou por omissão, onde nós magoamos outras pessoas, ofendemos, onde nós mentimos, resumidamente, onde nós fizemos coisas que não estão de acordo com os ensinamentos de Jesus, que não estão de acordo com os ensinamentos da doutrina espírita. Conhecimento esse que a gente foi aprofundando ao longo desse curso. E ali ele disse que à medida que ele foi fazendo essa reflexão diária, ele foi percebendo, foi ficando cada vez mais claro que certos comportamentos eram repetitivos, e aí erros que ele havia cometido num dia, ele evitava cometer no dia seguinte, aí ele já acordava no dia seguinte com aquilo em mente, eu não posso fazer isso de novo. E às vezes, claro que nós repetimos o mesmo erro 1, 2, 3 vezes, mas quando nós trazemos isso para o nosso nível consciente, fica mais fácil da gente evitar, pelo menos repetir os mesmos erros, que sejam erros novos e que nós possamos extrair aprendizado de cada um desses erros. Aqui vamos dar um passo além nessa proposta que foi feita na questão 919, não só refletindo, não só relembrando os acontecimentos diários, mas registrando eles no papel. A vantagem desse exercício feito por escrito é que torna o exercício mais concreto, não fica só na memória, ele fica concreto, por escrito. Além disso, você passa a ter um histórico de quais foram as ações executadas, quais foram os erros cometidos durante os dias anteriores.
E esse ato de escrever dá uma seriedade maior também para o exercício, né? Então tudo contribui para que nos auxilie de fato a começar um processo de mudança de comportamento. A mudança de comportamento ela nunca é brusca, radical, né? Ela vai acontecendo e muitas vezes vai acontecendo dentro de um nível muito subjetivo dos nossos pensamentos, das nossas lembranças. Quando nós colocamos isso no papel, nós transformamos em um planejamento, em algo mais concreto. E a proposta é nós fazermos exatamente isso. E esse exercício prático, ele é composto de 5 questões muito simples para serem respondidas, né, ao final de cada um dos dias, e nós vamos repetir esse exercício por alguns dias. A primeira questão é referente aos acertos, né? Aqui vamos colocar algo para dar uma aliviada nesse exercício de reforma íntima. Na proposta de Santo Agostinho, ele pede para passar em revista todos os acontecimentos diários, mas ele coloca um foco maior nos erros cometidos, naquilo que foi feito de errado, né? E aqui, vamos começar pelo lado positivo. Durante o dia, quais foram os meus acertos? O que eu fiz de bom hoje? Essa é a pergunta. E a pergunta ela serve para nós reconhecermos que nós fazemos coisas boas também. É um autoelogio, é como se eu falasse para mim mesmo: Leonardo, parabéns. Isso que você fez hoje, no horário do almoço, foi uma coisa boa, foi uma boa ação. Parabéns. É um autoelogio, é uma maneira de você ter um retorno positivo de uma ação que você mesmo percebeu que foi algo bom de ser feito, né? E sempre vai existir algo. Num primeiro momento, ao fazer um exercício como esse, talvez nós tenhamos dificuldade nos primeiros dias em identificar os momentos, como no caso aqui os acertos que nós fizemos, ou outros momentos que vão aparecer, mas sempre vai existir algo. Essa dificuldade, ela faz parte desse exercício. É importante perseverar nesses primeiros dias para a gente conseguir identificar. Podem ser pequenas coisas, como coisas grandes também. Vamos anotar as coisas maiores. Se você fez uma pequena boa ação, uma coisa assim que você acha que ajudou alguém de alguma maneira, por menor que seja aquela coisa, anote ela. Agora, se você fez uma boa ação maior, dê uma preferência para anotar as maiores. Claro, né? Vamos privilegiar o que é mais importante, o que fez mais a diferença. Identificar isso nos dá estímulo para continuar, para manter a disciplina e para continuar, claro, esse nosso esforço da reforma íntima, né? Que é o propósito desse nosso estudo, que é o propósito da doutrina espírita, de uma maneira geral. Às vezes, nós somos muito duros com nós mesmos. Às vezes nós nos exigimos demais e nós precisamos nos amar antes de qualquer coisa. Para amar ao outro, eu preciso me amar antes. Se a percepção que eu tenho de mim mesmo é muito negativa, se eu tenho problema, por exemplo, problema de autoaceitação, problema de baixa autoestima, se eu acho que eu sou uma pessoa que não é digna do amor das pessoas, não é digno de acontecer boas coisas comigo, como é que eu posso amar os outros se eu não amo nem a mim mesmo? Então, pequenas ações, né, durante o dia que a gente busque de memória e fala: isso foi uma coisa boa. Então, por exemplo, o bom dia que eu dei para o porteiro do prédio, né, chamando ele pelo nome, né, para mostrar que eu valorizo. Ou passei pela portaria e falei: bom dia, seu João. Falando com um sorriso no rosto, desejando realmente que ele tenha um bom dia. Ou aquele bom dia que eu dei ao chegar no trabalho para o colega de trabalho, né? Bom dia, fulano, tudo bem? Né, falando o nome dele, né? Perguntando, mostrando interesse. Isso já é um pequeníssimo gesto de cordialidade, mas que já é algo que pode dar um pequeno momento de alegria para alguém. Então vale a pena anotar algo desse tipo. Ou, por exemplo, uma boa coisa que eu fiz no dia. Na hora do almoço eu fiz um prato mais saudável, eu reduzi o consumo de álcool, ou evitei o cigarro durante aquele dia, ou reduzi o consumo. Pode ser também, eu visitei os meus pais, ou liguei para eles se a visita não era possível, os meus pais, os meus avós.
ou algum familiar que eu não via há um certo tempo. Então, o objetivo aqui é nós anotarmos o que eu fiz de bom hoje dentro de cada uma daquelas virtudes que nós falamos, aquelas 12 virtudes, ou fora delas, não precisa estar restrito àquilo. É algo de bom que foi feito no dia, que você reconhece como algo bom. Aqui nós vamos ter oportunidade para anotar aqui. A sugestão é que você anote, no mínimo uma, mas se possível, umas 3 coisas boas que você fez no dia. Então, nós começamos por aí, pelos acertos. Depois, nós vamos falar sobre os nossos erros. E a pergunta é a seguinte: o que eu evitaria fazer ou faria diferente? O dia já passou, eu estou agora refletindo sobre o dia que já passou, e se eu tivesse, por exemplo, o poder de voltar no tempo? O que eu evitaria fazer ou o que eu faria de forma diferente? Aqui essa pergunta serve para nós reconhecermos que somos imperfeitos e está tudo bem. Porque é um peso emocional muito grande querer ser perfeito. Nós vamos cometer erros. Mas nós temos que reconhecer que nós cometemos esses erros. Não precisamos assumir essa carga de querer acertar em tudo. É um exercício de humildade, reconhecer que nós erramos. E não vai ter um dia que nós levantemos da cama e não tenhamos errado em nada. Não vai ter. É claro que podemos ter alguma certa dificuldade em identificar isso nos primeiros dias desse exercício. Mas, perseverando, isso começa a ficar cada vez mais fácil, porque nós vamos avançando em autoconhecimento. É como tudo na vida que nós fazemos pela primeira vez, a primeira vez é um desafio maior. Quem desiste não dá continuidade e não descobre que a tendência é ir ficando mais fácil com o tempo. Aqui o propósito dessa pergunta é nós aprendermos com os nossos erros, para tentar evitar repeti-los no futuro. Nós podemos até continuar errando, como vamos continuar, mas não repetindo os mesmos erros. E quando nós fazemos esse exercício diário e anotar, se a gente anota um erro num determinado dia, no dia seguinte a gente comete aquele erro de novo, aí a gente vai e anota. No terceiro a gente comete o mesmo erro de novo, aí a gente anota, a gente começa a identificar um padrão, ver que aquilo faz parte de um comportamento, um hábito que foi criado. Aquele erro não foi meramente circunstancial, é algo que eu faço sempre, quando a ocasião acontece ou quando eu tenho oportunidade. Então isso nos traz mais consciência sobre a maneira que nós nos comportamos. Daí a importância de anotar, para que nós possamos revisar esse histórico. O que a gente está fazendo aqui é trazer para o nível consciente, analisar as nossas ações como um observador externo e imparcial, que vai analisar como se não fosse eu mesmo. Nessa hora eu não vou me defender, eu vou me analisar como se fosse uma ação de outra pessoa, como se eu saísse de mim e analisasse de fora. Às vezes o que nós fazemos é muito automático. Nós nem pensamos, porque já se tornou um hábito, E mudar hábitos requer um tempo, requer uma certa dose de esforço, mas que não é muito difícil, assim como o próprio Livro dos Espíritos diz, numa das outras questões que nós vimos ali, se eu não me engano, a 909, que nós podemos vencer os nossos maus hábitos com pequenos esforços, nem é grande esforço não. São pequenos esforços. É porque realmente nós não estamos acostumados a fazer esforço. E aí nós vamos anotar nesses erros, pode ser uma ação, algo que nós fizemos de errado, ou uma reação, nós reagimos automaticamente a alguma coisa que aconteceu, alguma coisa que fizeram para nós, ou uma omissão. Eu deixei de fazer algo que precisava ter feito, que devia ter feito, eu perdi a oportunidade. Por exemplo, estou passando em revista o meu dia, no final do dia, lá antes de dormir, e aí eu lembrei que eu discuti com alguém em casa, seja esposa, marido, filhos,
pais, irmão, né? Que eu elevei o tom de voz, que eu disse palavras duras. Então anote. Isso é algo que, se você já percebeu que não é certo, e nós sabemos, a nossa consciência nos diz. Nesse primeiro momento nós vamos só anotar. O importante é tomar conhecimento disso. Um outro exemplo, assim, muito banal, muito simples. Fui no comércio, comprei alguma coisa, recebi um troco errado e fingi que eu não vi. Entra aí na questão da honestidade. Às vezes era uma coisa muito pequena, muito banal, mas deixei passar. Afinal de contas eu fui privilegiado, né? Eu acabei levando vantagem, então deixei passar. Depois que a consciência bate, a gente percebe que fez errado. Então é importante anotar essas coisas. Por exemplo, contei uma mentira no trabalho para esconder algum erro que eu cometi, alguma coisa para não ficarem sabendo. Ou pode ser algo que passe só internamente no meu pensamento. Por exemplo, senti inveja do carro novo do vizinho, né, e desejei secretamente que acontecesse alguma coisa de ruim com ele. Isso acontece, é inveja. Muitas vezes fica só no âmbito do pensamento. Ninguém fica sabendo daquilo. Mas no mundo espiritual não existe nada secreto. Então, mesmo aqui encarnados, os nossos pensamentos negativos são visíveis para espíritos que podem achar aí uma brecha para nos influenciar negativamente. Então, tudo pode ser visto como algo a ser melhorado. Tanto o pensamento, quanto o sentimento, quanto a ação prática. Porque no final das contas, uma coisa vai gerando a outra. Então vamos anotar os nossos erros. 1, 2 ou 3. Se nos primeiros dias estiver difícil de chegar a 3 erros, identificar 3 acertos ou 3 erros, não tem problema. Lembrou de um? Anote um, mas pelo menos um. A tendência é que esse exercício vá ficando mais fácil de ser feito. Depois, terceira questão é os nossos compromissos. O que eu farei diferente amanhã? As duas primeiras perguntas, em relação aos acertos e os erros cometidos no dia, são um exercício de autoconhecimento. Esse agora, do compromisso, é um exercício de planejamento. É um exercício de aplicação da força de vontade. Aqui a gente está falando de ação, atitude, esforço programado. Fazer alguma coisa de preferência fora da nossa zona de conforto. Algo que não seja assim tão fácil de eu fazer. Algo que não seja diário, assim, que eu faço todo dia sem muita dificuldade. Aqui é uma ação que eu estou me planejando para fazer para me tornar uma pessoa melhor. É justamente por ter percebido que é algo que eu não faço com facilidade. Fazer algo que não seja automático, né? Esse é o primeiro passo para construir um hábito positivo. Para desconstruir hábitos negativos de uma maneira positiva. Ao invés de focar, às vezes, no que eu estou fazendo de errado, tentar focar no que eu posso fazer de certo. E acaba que uma coisa anula a outra. É assim que nós vamos construindo novos hábitos, é assim que nós adquirimos novas virtudes ou avançamos em virtudes que nós já temos, que podem ser também pequenas coisas ou grandes, relacionadas ou não com as virtudes que nós já falamos. E diferente da questão anterior, que era em relação aos erros, aqui eu não vou esperar a oportunidade aparecer. Aqui eu vou criar a oportunidade. Por exemplo, eu posso ter cometido algum erro em relação a esse caso. Né? Recebi um troco errado. Né? Fingi que eu não vi. Coloquei o dinheiro no bolso. A pessoa do caixa vai ficar no prejuízo. Coitado, vai ter que tirar do salário dele para completar. Mas na hora eu não pensei nisso e fiquei com aquele dinheiro no bolso. Acontecer isso de novo pode ser algo que não vai acontecer tão cedo novamente. Refletir sobre isso mostra que eu percebi que é algo errado. E talvez quando acontecer de novo, aquele sentimento me ajude a vir o pensamento na hora. Olha, acontecendo de novo, não posso fazer isso de novo. Aqui, está o troco errado, você me passou a mais.
E aí eu evito de cometer esse erro de novo. Mas pode ser que isso demore muito para acontecer novamente. Pode ser que é uma ocasião, nesses casos onde nós reagimos a alguma coisa, né? Ou que é um acontecimento específico, pode não acontecer de novo. Aqui no compromisso, eu vou escolher uma ação que está sob o meu domínio, que eu escolho fazer. Não, então é diferente. Né? Pode ser que o erro que eu trouxe para a minha consciência, eu tenha percebido que eu cometi o erro, mas a oportunidade para fazer diferente vai demorar. No caso do compromisso, não. Eu vou escolher uma ou mais ações que eu vou fazer diferente amanhã com base em experiências passadas, independente da oportunidade. Eu vou criar a oportunidade. Então pode ser, por exemplo, eu estou me planejando, né, na noite para o dia de amanhã. Aqui eu tenho essa possibilidade de fazer esse planejamento para amanhã, manter isso em mente, lembrar disso no decorrer do dia. Então pode ser algo, por exemplo, acordar 30 minutos mais cedo, tomar um café da manhã com tranquilidade, sair de casa sem pressa, talvez pegar menos trânsito, porque talvez até o trânsito seja algum problema relacionado a erros que eu vou cometer, né? De ter ficado estressado no trânsito, de ter xingado, de ter quase brigado com alguém. Aqui eu estou me planejando. Se já aconteceu algo desse tipo, se o trânsito é algo que te estressa, né? Aqui está uma boa ação para se planejar, que você pode planejar no dia anterior. Ó, vou dormir um pouco mais cedo, acordar uns 30 minutos mais cedo, tomar café tranquilo, sair tranquilo. Outra ação. Pedir desculpas, por exemplo, para minha esposa por ter sido rude com ela, ou para o meu marido, ou para algum familiar, ou um colega de trabalho. Um outro exemplo, separar roupas e calçados que eu não uso mais para doação. Essa pode ser uma ação só. Ó, tá lá no meu guarda-roupa. Eu já tive essa ideia de separar algumas vezes, mas os anos vão se passando e continua lá. Eu nunca tomo uma resolução de fato, né? Uma primeira ação pode ser de fato separar. Vou tirar esse final de semana que eu estou mais tranquilo, deixa eu olhar aqui, deixa eu separar. Separei tantas camisas, tantas calças, separei aqui 2 sapatos que eu não uso mais. Separar, embalar, deixar num saco separado. Uma outra ação pode ser encontrar alguém para doar, pode ser numa instituição qualquer, numa casa espírita, doar diretamente para uma pessoa que eu sei que está precisando. Então, cada um desses passos pode ser uma ação diferente, feitos em momentos diferentes. O importante é dar o primeiro passo. Aqui não importa o tamanho do passo. Pode ser um passo de formiga, não tem problema. Aqui o que a gente vai fazer é dar o primeiro passo, é fazer algo por menor que seja, né, que requer um certo esforço nosso. Ou algo que até, talvez nem requeira esforço, mas que eu não estou fazendo. Né, que eu sei que é preciso fazer, mas não estou fazendo. Essa é a terceira questão, então. O que eu farei diferente amanhã? É um compromisso. Depois, a quarta questão é em relação à gratidão. Pelo que eu agradeço hoje? Aqui o nosso objetivo é reconhecer que nós recebemos bênçãos diárias, mas nós não percebemos. Acontecem coisas boas conosco o tempo todo. E aqui pode ser algo que aconteceu hoje mesmo durante o dia, né? Você está relembrando o dia e vendo as coisas boas que aconteceram, ou no passado. Pode ser alguma coisa pequena ou grande. Inclusive, nós não precisamos esperar chegar à noite para agradecer alguma coisa que acontece durante o dia, né? Se aconteceu alguma coisa durante o dia boa conosco, feita por alguém, vamos agradecer essa pessoa. Se foi algo que a vida nos proporcionou, o universo, né, não foi entregue por ninguém, agradeçamos mentalmente. Obrigado, Senhor. A gente não precisa esperar chegar o dia, mas é importante registrar no final do dia. Aqui mais uma vantagem da gente registrar por escrito nesse nosso exercício. Lembrando que esse aqui é uma sugestão, é um método. Existem vários, diversos. Santo Agostinho propôs um, nós estamos aqui nos inspirando nele e tentando dar um passo
além no sentido de ter isso registrado. É interessante fazer isso. É uma experiência que eu já tive a oportunidade de fazer durante algum tempo e vale muito a pena. Podemos agradecer, por exemplo, por mais um dia de vida, pela saúde, pela família, pelos amigos, por ter um trabalho, por ter uma casa, por ter comida na mesa. E o quinto ponto aqui é sobre o perdão. Aqui nesse ponto do perdão é onde nós vamos libertar o nosso coração de todo e qualquer sentimento negativo. A culpa, o medo, a mágoa, o rancor, o ressentimento. Esse momento do perdão é o momento onde nós vamos tirar o lixo emocional do coração. Ninguém fica guardando lixo em casa durante uma semana, 2, 3 semanas, um mês guardando aquele 50 sacos de lixo dentro de casa. A gente vai tirando o lixo para deixar limpo o ambiente, né? E muitas vezes nós esquecemos de fazer isso com o nosso coração também. Então é preciso tirar esse lixo emocional, esses sentimentos negativos. Então nós precisamos perdoar muitas vezes a nós mesmos. Nós precisamos perdoar os outros. Nós precisamos pedir também perdão. E assim como o exercício da gratidão, uma sugestão que eu dou é verbalizar como se fosse uma prece. Até porque, de certa maneira, é uma prece. Então, no momento da gratidão, verbalizar. Né? Eu agradeço por poder trabalhar no que eu gosto, por poder ter uma fonte de renda relacionada a uma atividade que eu faço por prazer, porque os dias assim são mais leves, eu tenho uma vida profissional que me traz muita satisfação. Então, vale a pena você se recolher durante uns minutos antes de dormir e fazer essa verbalização. Isso faz uma diferença para nós mesmos, e a ciência está compreendendo cada vez isso mais, porque os pensamentos são coisas, né? E as palavras também são. E elas têm ela materializa o pensamento. Então, quando nós emitimos palavras, assim como eu estou falando agora, não precisa ser gritado em voz alta, mas basta verbalizar, falar. A gente pode, ao invés de só anotar o motivo pelo qual nós somos gratos durante o dia de hoje, nós podemos verbalizar também. E esse exercício do perdão, diferentemente dos outros, ele é uma verbalização. Ele é uma declaração que nós vamos ler diariamente. Então, a gente pode aproveitar e ler os dois últimos. A gratidão, a gente escreve e lê, e o perdão, a gente lê também. E a declaração do perdão que nós vamos ler, ela é a seguinte. Isso vai estar junto do material, da apostila, que a gente vai encaminhar. Então, essa sugestão dessa verbalização vai estar lá. Você pode simplesmente abrir e lê-la diariamente, para você mesmo. E ela diz o seguinte: por todas as vezes em que eu mesmo me feri, me magoei, me prejudiquei, consciente ou inconscientemente, eu me perdoo e me liberto. Eu me aceito do jeito que sou. Eu estou em paz. Por todas as vezes em que outras pessoas me magoaram, me ofenderam, me prejudicaram, consciente ou inconscientemente, eu perdoo cada uma dessas pessoas. Eu me desconecto delas neste momento. Eu estou em paz. Por todas as vezes em que eu magoei, ofendi, prejudiquei outras pessoas por pensamentos, sentimentos, palavras ou ações, consciente ou inconscientemente, eu peço perdão a cada uma dessas pessoas. Eu me desconecto delas neste momento. Eu estou em paz. Algumas observações finais em relação a esse exercício.
Reserve alguns minutos no final de cada dia para fazer essa reflexão, anotar cada um desses pontos. Se você preferir sentar uma mesa no momento em que a casa estiver mais tranquila, já no finalzinho do dia, e anotar ali, refletir sobre o dia, relembrar o dia e anotar ali, nesse momento, ótimo. Se você preferir já ir para a cama, desligar a luz, fechar os olhos, se deitar e nesse momento fazer essa reflexão e anotar de alguma maneira nesse momento, sem problema. Se você preferir fazer essa reflexão à noite e deixar para anotar no dia seguinte, também funciona. O importante é você testar, ver que o que funciona melhor para você. Você vai perceber que os primeiros dias desse exercício podem ser um pouco mais desafiadores, mas à medida que você repete isso dia após dia, começa a ficar cada vez mais fácil. Como tudo que nós fazemos na vida, o importante é você passar em revista todo o seu dia, sem pressa, um momento mais calmo do dia, e anotar os pontos mais importantes que aparecerem. Anote 1, 2 ou 3 pontos para cada uma das questões, em relação aos acertos, erros, compromissos e em relação aos momentos em que você agradece por algo bom que aconteceu no dia ou que aconteceu no seu passado. Se você ficar numa determinada questão e só lembrar de um e não conseguir identificar outros, passe para a próxima. Comece a anotar na próxima e assim por diante, até você preencher o máximo de questões possíveis. Se nos primeiros dias você não conseguir preencher 3 pontos em cada uma das questões, também não tem problema. Você vai perceber que com a prática fica mais fácil de identificar cada um desses pontos. Tente transformar os erros, os momentos de gratidão e perdão em compromissos. Se durante o dia você identificou que cometeu um determinado erro, anote lá dentre as coisas que você poderia fazer diferente ou poderia evitar. E caso isso seja algo que esteja no seu domínio, repetir essa ação ou tentar corrigir no dia seguinte, se não for algo que depende de uma ocasião específica, de uma oportunidade que não está no seu controle, se for algo que você tenha o controle, estabeleça como um compromisso corrigir esse erro no dia seguinte ou evitar fazer a mesma coisa no dia seguinte. Se não for algo que você tem o controle total, tente guardar isso na memória para, caso aconteça a ocasião novamente, você possa reagir de uma maneira diferente. Em relação à gratidão, se você se sentiu grato por algo que aconteceu no seu dia, um compromisso para o dia seguinte pode ser agradecer à pessoa que te fez essa coisa boa, caso você não tenha agradecido já, e caso uma pessoa tenha feito isso. E a mesma coisa em relação ao perdão. Se no momento que você verbalizou, que você leu a declaração do perdão, você lembrou de alguém que te ofendeu, que te magoou, ou que você tenha ofendido ou magoado essa pessoa, a leitura da declaração é um primeiro passo, mas não é o exercício completo. Você pode estabelecer como compromisso pedir desculpas para essa pessoa no dia seguinte, caso você possa encontrá-la, ou caso alguma pessoa tenha feito algo para você e tenha pedido desculpas, ou tenha tentado uma aproximação, ou tenha tentado corrigir de alguma maneira, aceite essas desculpas, aceite esse perdão, ofereça o seu perdão de coração aberto. O compromisso é sempre uma possibilidade de transformar uma ideia em uma ação prática. São os 3 compromissos diários. Vigie sempre os seus pensamentos, sentimentos, palavras e ações. Observe-se. Passe a
ficar atento a cada um desses aspectos que refletem no nosso comportamento. E tente se observar como um observador externo, vigiando cada um dos pensamentos, sentimentos, palavras e ações. E você vai perceber que, com o passar dos dias, vai ficando cada vez mais fácil de você identificar ao longo do dia algum acerto que você fez e fazer isso de forma mais consciente, ou ao teu impulso de cometer aquele erro, que é um hábito já adquirido, o seu pensamento estar ali vigilante e você segurar esse impulso e conseguir evitar esse erro antes mesmo dele acontecer, ou agir de uma maneira diferente. É um exercício que ele vai construindo essa percepção mais refinada de nós mesmos, à medida que nós ficamos conscientes para os nossos pensamentos, sentimentos, palavras e ações. Nós começamos a ter cada vez mais controle sobre cada um desses aspectos. E por fim, a sugestão que nós fazemos é que você faça esse exercício por 30 dias consecutivos. O grande benefício desse exercício está na prática, está na repetição, está na criação dessa nova habilidade, que é trabalhar o autoconhecimento, trabalhar as nossas reações automatizadas, que podem ser melhoradas, e planejar o nosso dia seguinte, para que nós possamos corrigir erros cometidos, evitar cometer os mesmos erros e também planejar ações que podem trazer benefícios tanto para nós quanto para as pessoas que convivem conosco. Esse é um exercício prático que nós sugerimos que seja feito para te auxiliar nessa longa jornada que é a reforma íntima. Tenha sempre em mente que o autoconhecimento e a evolução espiritual são uma construção diária, erguida com planejamento e organização, entusiasmo e disciplina, um tijolo de cada vez. Chegamos agora ao final do estudo de hoje e também ao final do nosso curso básico da doutrina espírita. Esperamos que um dia, ao olhar para trás, você lembre desses momentos que vivemos juntos com saudade e carinho, e que os conhecimentos aqui compartilhados tenham sido guardados na sua mente e tenham tocado fundo o seu coração. No momento em que esse vídeo está sendo gravado, nós estamos vivendo ainda sob os efeitos, os cuidados e os desafios da pandemia que se espalhou por todo o planeta a partir do final do ano de 2019. Não pudemos nos encontrar fisicamente, mas usamos todos os recursos tecnológicos disponíveis para divulgar a doutrina que abraçamos para muito além da nossa querida casa espírita. Apesar das distâncias, os nossos corações continuaram unidos no propósito de levar as eternas verdades espirituais a todos aqueles que quiserem conhecê-las. Recebemos com alegria a recente notícia de que diversas vacinas foram aprovadas e vários países já começaram a vacinar os seus cidadãos, inclusive o nosso Brasil. Essa notícia enche o nosso coração de esperança e fé num futuro melhor. Acima de tudo, lembremos sempre que o mundo não é uma nau à deriva. O Cristo está sempre no leme, e as suas mãos firmes e seguras têm a direção de todo o planeta. Quando tudo isso passar, estaremos novamente reunidos, compartilhando abraços e calor humano. Em nome do Centro Espírita Amor e Caridade, fazemos agora um convite. Caso você more em Goiânia, venha fazer parte do nosso grupo de trabalhadores voluntários, quando pudermos nos reunir novamente. Temos várias frentes de trabalho que necessitam de colaboradores dedicados. A evangelização infantil e da juventude, a assistência social,
os grupos mediúnicos, as palestras públicas, o trabalho de passes, os cursos e estudos diversos, dentre vários outros. Fazer a caridade a quem precisa é um poderoso exercício prático de reforma íntima. Venha praticar conosco. Para encerrar, deixamos como mensagem final uma belíssima página do nosso amigo espiritual Emmanuel, encontrada no livro Pão Nosso, recebida pelo saudoso irmão Francisco Cândido Xavier. O arado. E Jesus lhe disse: ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Lucas, capítulo 9, versículo 62. Aqui vemos Jesus utilizar na edificação do reino divino um dos mais belos símbolos. Efetivamente, se desejasse, o mestre criaria outras imagens. Poderia reportar-se às leis do mundo, aos deveres sociais, aos textos da profecia, mas prefere fixar o ensinamento em bases mais simples. O arado é aparelho de todos os tempos. É pesado, demanda esforço de colaboração entre o homem e a máquina, provoca suor e cuidado e, sobretudo, fere a terra para que produza. Constrói o berço das sementeiras e, à sua passagem, o terreno cede para que a chuva, o sol e os adubos sejam convenientemente aproveitados. É necessário, pois, que o discípulo sincero tome lições com o divino cultivador, abraçando-se ao arado da responsabilidade na luta edificante, sem dele retirar as mãos, de modo a evitar prejuízos graves à terra de si mesmo. Meditemos nas oportunidades perdidas, nas chuvas de misericórdia que caíram sobre nós e que se foram sem qualquer aproveitamento para o nosso espírito, no sol de amor que nos vem vivificando há muitos milênios, nos adubos preciosos que temos recusado por preferirmos a ociosidade e a indiferença. Examinemos tudo isso e reflitamos no símbolo de Jesus. Um arado promete serviço, disciplina, aflição e cansaço. No entanto, não se deve esquecer que, depois dele, chegam semeaduras e colheitas, pães no prato e celeiros guarnecidos. Emmanuel. Um grande e fraterno abraço e que a paz de Jesus esteja conosco, agora e sempre. No.